Salve, torcida do Timão! Sejam bem-vindos. Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. A expectativa para esse jogo contra o Boca e o que é que pode ser falado amanhã, Mauro? Presidente e técnico, tudo bem? Boa noite, Nivaldo Zupac. Abraço enorme a você que está em casa. Eu acho que eles vão primeiro justificar, principalmente o técnico, porque fez aquela escalação contra o Palmeiras. Mas você tinha poupado na Copa do Brasil, então como é que você não poderia repetir, começar com outro time? Deve ser perguntado, como se perguntou, já foi perguntado para o Abel no começo, ele sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, etc. e tal, né? Então, acho que para ele é isso. O Duílio, não sei exatamente do que ele vai se manifestar, mas o Vitor Pereira, eu acho que tem que dar explicações. Aí, eu acho assim, a torcida, nenhum corintiano quer pegar e tomar uma pancada desse tamanho por ser um Palmeiras. De um rival, né? Mas há de se entender, eu também entendo que o jogo importante é o do Boca. Do Corinthians ainda está lá entre os 4. O campeonato está só começando. Parabéns ao Santos, hein? Assumiu a liderança. Torcedores tão desconfiados do Santos, a gente sabe que é só o começo, etc. Mas, enfim, acho que o jogo importante é esse. Mas tem o outro lado, mas já aconteceu isso, o Palmeiras já poupou, o próprio São Paulo poupou contra o Corinthians, a torcida do São Paulo, não, mas não pode poupar, e o São Paulo estava pensando em Libertadores, como o Corinthians está agora. Financeiramente, esportivamente, o jogo é contra o Boca, o importante, eu vejo isso. Corria o risco de acontecer o que aconteceu? Corria, né? A gente tem um time já pronto, em construção, contra um Corinthians que está sendo construído, mas não é que está no segundo, terceiro andar, está na fundação ainda, né? Uma construção muito de base ainda. E o solo não é tão confiável. O solo não é tão confiável. Agora, aumentou isso que você falou, uma pressão, aumentou. Porque tinha um silêncio. Ninguém falava. Ainda tem, né? Pois é, mas tem data e hora marcada para acabar o silêncio. Mas estava previsto já, né? Que entre segunda e terça-feira o Corinthians acabaria com com esse silêncio. Lembrando que o Corinthians está... Primeiro, uma ótima noite a todos. O Corinthians lançou uma campanha do futebol sem ódio, né? Devido aos últimos acontecimentos de violência, de ameaça contra jogadores, vindo muito de rede social. O Corinthians juntou isso com algumas fake news que Corinthians, enxergou por parte do que ele chama de imprensa, e eu não sei especificamente do que o Corinthians está falando, se são órgãos tradicionais, se são influenciadores, mas o Corinthians levanta uma bandeira contra o ódio, que eu acho corretíssima, e acho que essa reflexão tem que ser feita por todo mundo envolvido nessa indústria, inclusive a gente, inclusive eles, quando permitem que torcedores organizados entrem nos CTs para falar com jogadores, para apoiar, sempre com algum tom de ameaça sempre tem. Isso também, de alguma forma, estimula esse ódio, essa relação sempre com uma tensão no ar. Então, eu acho que, por parte do clube, faltou essa autocrítica. Então, dentro dessa campanha que o Corinthians lançou, existia o apagão nas redes sociais, né? O Corinthians chamou assim, nada foi postado, e o silêncio de todos os envolvidos até os instantes do jogo contra o Boca. A campanha, por si só a campanha não se sustenta. É preciso que existam atitudes após a campanha, né? A campanha é válida, só a campanha não se sustenta. O que faltou calcular é o que o futebol tem de imponderável, que essa campanha foi lançada horas antes ou poucos dias antes de um jogo contra o Palmeiras, né? E você não controla o resultado, né? E depois de uma pancada, como o Corinthians, uma impiedosa pancada, o Corinthians não viu a cor da bola contra o Palmeiras. A campanha não... Por mais que ela seja legítima, e eu concordo, queria fazer parte da campanha, ela não se sustenta em termos de repercussão, né? Então você toma de 3-0, do jeito que tomou, com as dúvidas quanto à escalação do Vitor Pereira. Ninguém fala, o silêncio, porque já era esperado, mas o silêncio se faz presente mais uma vez. O tal silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor, né? porque se ganha. Se o Corinthians ganha do Palmeiras, a campanha segue com o olhar para o conteúdo dela. Como o Corinthians tomou um pau, só se fala do silêncio e de nenhuma explicação depois de uma derrota como foi contra o Palmeiras. Então, acho que amanhã o Duílio vai tocar nesse assunto, sobre os itens da campanha, sobre o que ele acha que tem que acontecer, o que não tem que acontecer, e, evidentemente, ele vai ser confrontado também sobre as escolhas que o Vitor Pereira fez em conjunto com a diretoria ou não, né? Sobre a escalação de sábado contra o Palmeiras. Mas a resposta para aquilo ali, só complementando o que você havia perguntado,
Aumentou, sim. Claro que aumentou a pressão. Porque se ganha do Boca, aí, pô, o cara fez certo mesmo, era isso. Pô, o Renato Augusto, o William vão entrar com mais gás. Olha como eles decidiram o jogo aqui, entendeu? Botei no finalzinho, que eu acho que aí não adiantava nem ter colocado do jeito que estava aquele jogo. Podia ter descansado esses dois também. Já tinha descansado no início, dali já não dava mais para virar o jogo e tal. Mas, enfim. Mas, agora, se perder ou mesmo se empatar... Aí o cara volta a lembrar do jogo anterior. Aí vira um combo. Aí os jogos viram um combo. Se ganhar, pô, legal, olha, o cara fez certo, e tarará, enfim. Vamos lá com a pressão aumentou. O Breiler, respinga aí para esse jogo contra o Boca, essa derrota para o Palmeiras, Breiler? Boa noite, Prieto, Zupac, Mauro, fã de esportes. Respinga sim. Não há como dissociar o resultado do clássico do confronto com o Boca, porque são 2 jogos pesados em sequência. O Vitor Pereira, ao fazer uma escolha no primeiro, ao poupar no clássico, ele dobra a aposta. Ele faz com que o jogo contra o Boca tenha uma importância dupla. E aí é pela classificação na Libertadores e para salvar o que o Corinthians não apresentou no clássico. Então foi uma aposta muito arriscada. O Abel, no Palmeiras, o rival do Vitor Pereira, que foi muito superior no clássico, fez uma aposta semelhante antes da final da Libertadores no ano passado. Ele poupa no clássico contra o São Paulo e diz ter um plano para a final da Libertadores, e esse plano termina bem. O Palmeiras vence o Flamengo. Alguns torcedores lembram, porque ninguém gosta de perder um clássico, mesmo vencendo uma final de Libertadores, mas a imagem que ficou foi o do Abel, campeão da Libertadores, e de um cara em que o torcedor palmeirense tem uma confiança absurda, uma confiança incondicional. Porque o que ele diz acontece. O Vitor Pereira pode ter uma cartada semelhante, com uma diferença. Em caso de vitória contra o Boca, ele não apaga o que aconteceu contra o Palmeiras e vai ficar essa imagem dos clássicos, de um Corinthians que precisa vencer jogo grande, de um Corinthians que precisa se mobilizar mais para esse tipo de jogo. Vitor Pereira, por mais que a gente tenha um contexto por trás disso, Vitor Pereira estreia contra o São Paulo, tem pouco tempo de trabalho, mas ainda não conseguiu vencer um clássico. Então, de certa forma, o Vitor Pereira subestimou não o Palmeiras, não o clássico, mas o impacto de uma derrota como essa diante do Palmeiras. E isso pode ter um efeito que complica o trabalho dele. Porque em caso de derrota para o Boca, vai ficar uma imagem de um treinador que fez uma aposta e não conseguiu bancar. E nesse aspecto, para o Corinthians, para o cenário atual, de muita pressão, de muita expectativa que existe, um passo em falso desse pode custar muito caro. Que planejamento tem o Corinthians para essa temporada? É poupar jogadores, Campeonato Brasileiro, o foco qual é? É Libertadores da América? Por conta de uma boa premiação, sonha em levantar o título mais uma vez da Libertadores da América? Está preparado para essa temporada o time do Corinthians? Não está preparado ainda. Acho que assim, o foco do Corinthians nesse momento, assim, o Corinthians não está em posição hoje de poder apostar em algum campeonato, porque o Corinthians está na fase de entender qual é o seu melhor time. O Vitor Pereira ainda não conseguiu definir qual é o melhor time do Corinthians, porque é um time que tem grandes jogadores do ponto de vista técnico. Quando esses grandes jogadores se juntam, o Corinthians não forma um time competitivo. Mas não dá tempo, hein? Pois é. A Libertadores da América, essa fase de grupos, não dá tempo de pensar muito. Por isso que ele Se não ganhar do Boca, já corre um grande risco. É por isso que ele Mas não é um caso único, isso. né, Nivaldo? Não é só o Corinthians que passa por isso, né? Sim. Essa história de poupar, todo técnico da entrevista já fala isso, inclusive os que vencem com o próprio Abel, né? Sim. Do Palmeiras. Tem que poupar, não posso pôr a cada 3 dias. O Abel chega a ser chato já com a insistência sobre isso, que é um discurso antigo dele, mas enfim, mas é um válido. Time pronto, né? Hein? É um time pronto. Não, um time pronto, mas então. Mas, por exemplo, ele botou o time todo agora. Você vai falar, mas o adversário contra o Petroleiro? Entrou um time em reserva. Não, o Palmeiras está jogando. O Palmeiras tem uma prioridade agora. Pode se dar o luxo que o grupo também é mais fácil do que o grupo do Corinthians. Sem dúvida. Sim. Ainda mais para quem já tem um time pronto como o Corinthians, como o Palmeiras. O cenário do Palmeiras é o oposto do cenário do Corinthians. O cenário é outro. Agora, no caso do Corinthians, é mais do que simplesmente preservar aqui porque eu quero apostar ali. É preservar aqui porque o Corinthians não consegue formar, ou não tem conseguido formar um time competitivo, escalando sempre os mesmos jogadores. Então, é preciso pensar em
quase 2 times, ou em times bem diferentes, para o Corinthians poder jogar qualquer uma das competições, né? Qualquer uma das competições. Então, contra o Boca, e eu acho que esse é o principal ponto, mais do que ter usado reservas ou não contra o Palmeiras, a grande atenção do Corinthians contra o Boca é que, contra times de maior exigência competitiva, o Corinthians do Vitor Pereira naufragou. Sim, o Corinthians do Vitor Pereira só venceu de times ruins, né? Venceu a Ponte Preta, que estava para cair no Campeonato Paulista, venceu bem o Avaí, que é um dos times mais frágeis da Série A, venceu bem o Botafogo, que estava se juntando, era a primeira vez que os jogadores do Botafogo se encontravam, né? É um time que tem futuro, mas... O técnico não tinha nem assumido ainda. Não, ele não pôde estrear do banco, porque não tinha saído a questão do visto de trabalho, não saiu no bid, tinha acabado de chegar. E nos jogos de maior... E o Deportivo Cali, que o Corinthians venceu, que é um time que está ali no meio termo entre um time mais frágil e um time competitivo, com uma atuação também razoável para boa do Corinthians, não foi um grande jogo. Nos grandes jogos, o Corinthians jogou mal em todos, que foram os clássicos, e esse último clássico contra o Palmeiras. E contra o Boca vai ser esse tipo de jogo a princípio. Embora não seja um timaço, é um time de competitividade. Então a preocupação é, conseguirá o Corinthians pela primeira vez com o Vitor Pereira jogar bem um confronto de alta competitividade? Eu acho que essa é a principal questão. E eu acho que por isso ele abriu mão das principais forças no clássico contra o Palmeiras, pensando nisso. Acho que a questão é muito maior do que, ele não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Acho que a questão não é essa. Ele sabe, como o Abel sabe a importância de Palmeiras e São Paulo, como o Tite sabia a importância de Corinthians e Palmeiras, e ele já preservou contra o Palmeiras por causa de Libertadores, é porque ele sabe que o time dele hoje não está pronto para jogos dessa envergadura. Talvez contra o Boca ele tenha algo um pouco melhor. E existem cenários e cenários também. O Vitor Pereira precisa entender o solo onde ele está pisando. O Zupac falou que esse terreno não é maciço, não é um terreno confiável. Você fazer uma mexida desse tamanho, antes de um clássico, exige uma articulação grande, uma articulação política, inclusive, com diretoria, com departamento de futebol, bancar isso sozinho... Uma unidade, né? Botar a cara nisso sozinho, e acredito que amanhã boa parte do conteúdo da coletiva vai se dar em torno disso, do respaldo da diretoria à decisão do Vitor Pereira, é praticamente suicídio, porque o Palmeiras sempre vai ser favorito contra esse Corinthians. Sim. É uma equipe com um trabalho mais consolidado, uma equipe melhor, tem mais elenco. Tanto que no jogo da primeira fase do Paulistão, com o Corinthians titular, o jogo foi igualzinho o jogo do sábado, né? O Palmeiras passeou como passeou com o time reserva do Corinthians. E chama atenção como o Corinthians tem sucumbido fisicamente nesses grandes jogos. É atropelado pelo São Paulo fisicamente e atropelado pelo Palmeiras. O Palmeiras sobrou. Segundo tempo, principalmente. Então, é um passeio que mostra que não é só treinador. E aí, é preciso também dividir essas responsabilidades. Ontem, não era jogo para o Paulinho. Acho que, evidentemente, foi um erro de cálculo também do Vitor Pereira em enxergar os pontos fortes do adversário e tentar montar uma equipe que pudesse... reagir. E com o Paulinho no meio-campo, o Corinthians tem se demonstrado cada vez mais frágil no aspecto físico. O Paulinho é um jogador que não tem dado poder de combate no meio-campo. Então, ele escolhe entrar com o Paulinho para segurar, provavelmente, imagino que o Paulinho não vá ser titular contra o Boca, mas ainda assim uma decisão bastante discutível. Talvez, para mim, a escalação mais complicada é bancar o Paulinho como titular. Ali a gente já percebia que o Palmeiras tem muita força no meio-campo. Tem Danilo voando, tem Zé Rafael voando fisicamente, o Veiga. Paulinho ficou perdido no meio-campo, como tem estado em todos os jogos do Corinthians. Então, vejo que é preciso que o Vitor Pereira saiba esse contexto explosivo do Corinthians, que não é um contexto de tolerância com o trabalho. O Abel Ferreira é até muito delicado, muito sensível e nobre com o Vitor Pereira ao fazer essa crítica contundente ao calendário. Além de se respaldar também, porque o Abel vai precisar poupar ao longo da temporada, ele sente que um companheiro de profissão seria muito questionado por isso e faz esse discurso, um cara que tem estofo para fazer isso. O Vitor Pereira, se disser algo desse tipo, vai ser espinafrado, né, nas redes sociais, pelos torcedores do Corinthians. Então o Abel, nesse aspecto, quis também preservar um colega de profissão, mas para o Vitor Pereira é um cenário bem diferente do Abel. O que o Abel tem de crédito, de respaldo, o Vitor Pereira ainda não conquistou. E por isso eu vi que essa
mexida, esse movimento de poupar no Clássico foi muito arriscado para um treinador que está começando não só agora no futebol brasileiro, mas num Corinthians que não tem demonstrado uma tolerância que já teve, não só com técnico estrangeiro, mas com todos os técnicos, num